Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus seja louvado para todos sempre. Quero convidar a toda a igreja a abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 116. 116. Glória a Deus. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou o teu servo. Sim, sou o teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Tome os vossos lugares, por gentileza. Queridos irmãos, o tema desse salmo que nós estaremos estudando é o amor acima de tudo. Esse salmo, irmãos, era cantado nas festas israelitas, inclusive na Páscoa, e pode ser até um dos salmos utilizado por Jesus naquela noite em que ele participou com os seus discípulos da última Páscoa e disse que não mais beberia do fruto da vide. Então, provavelmente esse salmo foi cantado por Jesus e seus discípulos naquela última ceia. Não sabemos nada com respeito ao autor desse salmo, mas segundo os estudiosos pode ser considerado o salmo mais piedoso, que revela uma gratidão ímpar de um coração quebrantado na presença de Deus, quebrantado por gratidão ao Senhor. Um tributo de um homem que passou por grandes aflições, por grandes lutas, grandes problemas, mas que teve a sua oração ouvida por Deus. E esse homem, ele não se contenta
em apenas dizer para Deus: olha, Senhor, muito obrigado. Mas ele vai até o templo em Jerusalém, e lá no templo, no meio do átrio do Senhor, ele começa a recitar esse salmo e dizer a sua gratidão a Deus. Revela ali o seu coração aberto, quebrantado, e mostra para toda a nação o amor que ele tinha por Deus. Ele se rasga na presença de todos e diz do seu amor para com Deus. Ele revela que Deus o havia salvo, que Deus o havia liberto, e por isso ele estava ali na frente de todo mundo para dizer que ele amava esse Deus. Irmãos, como é gostoso quando alguém é grato, quando alguém não se contenta em ficar entre quatro paredes a sua oração, mas ele quer que todo mundo saiba o que Deus fez por ele. Aleluia. Glória a Deus. Será que o que Deus tem feito para nós tem nos feito também ter um coração grato como o desse salmista? Será que nós temos prazer em falar do nome do Senhor? Ou nós somos agentes secretos de Deus e nos escondemos e não queremos que ninguém saiba quem somos, a que nação pertencemos, a que povo pertencemos, né? Tem muitas pessoas que não têm coragem de dizer que são crentes. Elas preferem ficar no anonimato. Mas esse homem não quis ficar no anonimato. Ele não quis deixar escondido aquilo que Deus havia feito por ele. Ele preferiu ir à frente do povo e dizer: olha, esse Deus é o Deus que eu sirvo, esse Deus tem feito grandes coisas por mim. E eu espero que cada um de nós possamos sair daqui desta mesma maneira como este homem, impulsionados pelo amor de Deus, para revelar quem é o seu Deus. Este homem não subiu no templo para espalhar más notícias. Porque, irmãos, espalhar más notícias é a coisa mais fácil do mundo, né? Quando nós ficamos sabendo alguma coisa ruim, nós queremos logo passar adiante. É assim ou não? Quantas pessoas não vê a hora, né, de falar aquilo que ficou sabendo? Não querem se limitar ao seu espaço, mas elas querem falar a outras pessoas. Nós podemos comparar essas pessoas, aquelas que sobem num pico alto, com um travesseiro em sua mão, e quando ela está lá no pico da montanha, ela rasga aquele travesseiro, e o vento se encarrega de levar todas aquelas penas que estavam ali dentro daquele travesseiro e espalha por todos os cantos. E depois, tentar recuperar essas penas é impossível. Assim é aquele que carrega más notícias. Quando você fala alguma coisa má, quando você fala alguma coisa má de alguém, de um irmão, de um familiar, de um amigo, depois nunca mais você recolhe. E ainda mais nos tempos modernos, onde existe a internet, Facebook, e-mails, WhatsApp. Depois que você fala, você não consegue mais trazer aquilo. Mas esse homem, se ele estivesse em nossos dias, ele pegaria o Facebook e relataria o que Deus havia feito por ele.
Ele pegaria todos os seus contatos do WhatsApp e enviaria aquela notícia. Olha, Deus fez isso por mim. Ele pegaria todos os seus contatos de e-mail e dispararia um e-mail para todos eles, dizendo quão grande é o amor do seu Deus, aquilo que Deus havia realizado por ele. Ele não estava preocupado em ser questionado por alguém, em ser, muitas das vezes, caluniado, difamado. Ele não estava preocupado com isso, mas ele estava com o seu coração rasgado, pronto para engrandecer o nome do Senhor, para dizer os grandes feitos de Jeová. Será que nós temos feito isto também? Será que as nossas linhas de comunicação estão prontas para engrandecer o nome do Senhor? Ou será que simplesmente nós estamos copiando e colando más notícias e enviando às pessoas para deixá-las preocupadas, para deixá-las mais assoladas ainda, sobrecarregadas? Porque más notícias sobrecarregam as pessoas. Eu decidi há muito tempo já não ficar mais plugado em notícias. Eu decidi abandonar e ficar totalmente alienado do que está acontecendo com política. E aí as pessoas, muitas me criticam, muitos meus amigos me criticam. E eu, na verdade, digo, olha, eu prefiro não saber o que está acontecendo. Mas eu quero estar antenado com o meu Deus. E eu não vejo a hora de ouvir o som da trombeta. E eu faço questão de proclamar as grandezas do Senhor. Não podemos, irmãos, ser ingratos com o nosso Deus. Precisamos de disparar e-mails, comunicar às pessoas o que Deus está fazendo sobre a terra. As boas notícias, espalhar essas boas notícias. Nós precisamos de ser gratos ao nosso Deus e proclamar as suas grandezas, porque na verdade, aquilo que o Senhor nos deixou, irmãos, é isso, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha, este homem aqui foi encontrado por Deus. Este homem, ele recebeu a maior dádiva de Deus. Nós também temos condições de receber, que é Jesus Cristo. E eu creio que todos aqui nessa noite já temos recebido a Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Porque Deus deu o que era maior, mais precioso por nós. E agora nós precisamos de ser gratos a esse Deus. Porque nós não merecíamos isso. Aliás, nós não merecemos nada. Mas nós temos razões para ser gratos a esse Deus. E o Salmo 103 e o verso de número 2 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ou seja, bendize pelo que o Senhor tem feito a você. Faça como esse salmista que está nos deixando o exemplo. Olha, ele fez questão de no meio do povo dizer o que Deus fez. Não tenha medo, meu irmão, de dizer o que Deus tem feito a você, no meio da tua família, no meio dos teus amigos, para o teu chefe, para os teus inimigos. Não se preocupe, meu irmão, não tenha medo, mas valorize as bênçãos de Deus, agradeça ao Senhor, faça como esse homem, diga bem alto. Valorize as bênçãos de Deus na tua vida. Saia, deixe de ser um agente secreto e torne-se um agente
que anuncia o Evangelho abertamente. E quanto mais você anunciar o Evangelho, mais o reino de Deus será engrandecido. Deus está pronto para libertar cadeias, quebrar as prisões, libertar aqueles que estão enfermos. Você é esse agente que Deus quer usar. Você é o instrumento de Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar nos 4 cantos desta terra. Que o Senhor te use com poder, com unção, com autoridade do alto, aleluia. Receba Jesus Cristo por completo. Não fique mais preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar a seu respeito. Mas deixa que o Espírito Santo de Deus invada a tua vida, transforme o teu ser por completo, te liberte de tudo aquilo que te aprisiona. Você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Você vai ter razões para gritar, para exaltar o nome do Senhor, porque para isso nós fomos feitos, para adorá-lo e exaltá-lo. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele está pronto para te usar, meu irmão. Nós somos um vaso de barro, mas nós estamos na mão de um Deus que é poderoso para encher esse vaso de barro da sua glória e do seu poder, para que nós sejamos instrumento de bênçãos para vidas aqui na terra. E o salmista, ele começa o versículo 1 dizendo: eu amo o Senhor. Por quê? Porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. E o verso número 2, ele diz assim: Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo o Senhor. Que lindas palavras o salmista utiliza para começar esse salmo. Muitos salmos começam com a palavra amém, com a palavra aleluia. Mas ele usou aqui eu amo. Olha, irmãos, eu fiquei pensando nos motivos que levaram este homem a dizer eu amo o Senhor. Eu amo a Deus, eu amo a Jeová. Eu tenho certeza, irmãos, que ele só disse isso porque ele entendeu que Deus o amou primeiro. Glória a Deus! E ele usa essa declaração de amor sincera, do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, e ele diz: eu amo o Senhor. Olha, muitas pessoas não se preocupam em dizer a Deus que o ama, mesmo sabendo do amor do Senhor. Mas esse homem aqui, ele fez questão de ir lá na frente de todo mundo e dizer: olha, eu preciso de fazer uma declaração aqui. Quem sabe o sacerdote falou: mas será que esse homem ficou maluco? Veio até o templo para fazer uma declaração de amor para sua esposa? O que será que esse homem está pensando? Mas para que você vai se declarar? Não, eu vim aqui me declarar a Deus. Eu vim aqui dizer o quanto eu o amo. Eu vim aqui dizer para Ele que eu estou com meu coração aberto, cheio de amor por Ele. Eu estou apaixonado por Deus. Quem sabe alguém pode dizer assim: olha, esse cara ficou louco. Esse camarada ficou doente. Não, eu vim aqui porque Deus me amou primeiro e eu preciso declarar o meu amor por Ele.
E nós declaramos o nosso amor a Deus, irmãos, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós andamos em santidade, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós vivemos uma vida santa, separada do mundo, nós estamos declarando o nosso amor ao Senhor. E esse homem, irmãos, a sua declaração tocou o céu. Oh, aleluia. Mas como assim, pastor, tocou o céu? Tocou ao ponto, irmãos, de ficar registrado no cânon sagrado, na Bíblia, a declaração de amor que ele fez. Nós não sabemos nem o nome deste homem, mas as suas palavras ficaram registradas, porque o Espírito Santo foi quem colocou no seu coração. O Espírito Santo olhou para aquele homem e viu o quanto ele era sincero, e falou assim: eu vou usar este homem para fazer uma declaração ao Pai. Eu vou usar este homem para que o nome do Senhor seja exaltado. E o Espírito Santo o comoveu a dizer essas palavras lindas que ficaram aqui registradas para nós estarmos lendo hoje. Olha que coisa maravilhosa. Ele passou, ele morreu, mas as suas palavras ficaram registradas. Essa declaração de amor ficou registrada. Quantas declarações de amor se perderam no tempo, mas essa não se perdeu, porque ele rasgou o seu coração para dizer que amava a Deus. Amava a Deus. Na primeira epístola de João, no capítulo 4 e o verso 19, ele nos diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que coisa linda. Deus te amou primeiro, meu irmão. A maior declaração de amor que Deus fez foi porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma forma tão especial que deu o seu único Filho por ele, pelo mundo, por mim e por você. Olha que coisa maravilhosa. Porque o amor, irmãos, não é só por palavras, mas o amor, nós sentimos ele pelas ações. Nós sentimos que uma pessoa nos ama quando ela faz algo que realmente marca a história. E foi isso que Deus fez. Agora, irmãos, eu preciso de continuar aqui nessa leitura, porque enquanto eu meditava na palavra de Deus, Deus me falou: olha, você vai ter que ler o resto desse capítulo. E eu disse: amém, Senhor. Eu não sei o que Deus quer falar com você nessa noite, meu irmão, mas comigo já falou demais. Glória a Deus. E eu tenho certeza que se é para ler para a igreja também, é porque o Espírito Santo quer trabalhar em algum lugar na tua vida. Os versos de número 20 e 21. E se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos fez esse pedido, essa solicitação, essa súplica, né? Isso foi um pedido, irmãos, de Deus. Ele nos deu um mandamento. Este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Glória a Deus. Agora nós precisamos de fazer algo, ir lá dentro do nosso coração e ver a quem nós odiamos. Será que nós odiamos alguém? Será que nós temos uma lista negra no nosso coração, irmão Luiz? Esse aqui eu amo, mas esse aqui eu odeio. Irmã Silze, você vai ver, irmã Silze. Será que nós somos assim? Temos uma listinha negra
Mas essa listinha aqui, ó, eu não conto para ninguém, mas ó, Sandra está aqui, viu, Sandra? Aí nós viemos para a igreja, levantamos a mão, dizemos que amamos o Senhor, que somos amados dEle, mas o nosso coração está lá, odiando o nosso irmão. Será que nós amamos verdadeiramente a Deus? Quantos viram a Deus aqui? Agora, nós estamos vendo o nosso irmão que é imagem e semelhança de Deus. Agora nós vamos odiar o nosso irmão? Se nós o odiarmos, automaticamente estaremos mentindo quando dizemos que amamos a Deus. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente se declarar a Deus, mas que o nosso coração também não tenha nenhuma lista negra, que os nossos corações sejam puros, que se o irmão nos ofendeu, que nós possamos perdoar, e se eu tenho ofendido alguém também, que os irmãos também possam me perdoar e me amar, porque, irmãos, se nós não amarmos uns aos outros, não estaremos amando a Deus. Agora, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que nós possamos ser o primeiro a demonstrar o amor. Se você sabe que alguma pessoa tem alguma coisa contra você, viu, irmã Terezinha, vai lá e peça perdão. Se antecipe. Dê a prova que você ama, Paulinho. Vai lá e diga, olha, meu irmão, me perdoa. Eu quero entrar no céu junto com você, porque eu te amo. Amém? Glória a Deus. E esse homem, irmãos, fez essa declaração tão maravilhosa a Deus, porque ele reconheceu que Deus o amou primeiro. Mas Jesus Cristo ainda não havia vindo à terra quando esse homem escreveu esse salmo. Como ele reconheceu? Ele reconheceu através dos livramentos que Deus lhe concedera. Ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, com certeza só poderia ser a mão de Deus em seu favor. Agora, mais uma pergunta, pastor Wesley está chato hoje. Será que nós temos reconhecido a mão de Deus em nosso favor? Ou será que nós estamos como Nabucodonosor? Eu tenho feito. Não é essa cidade que eu fiz? Douglas, não é esse o império que você construiu? Olha, eu tenho minha casa, meu carro, minha empresa, eu tenho os meus negócios, sou um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, porque eu sou muito inteligente. E onde está Deus aí? Não. Ah, se eu não tivesse me esforçado. Ah, se eu não tivesse feito aquela universidade. Ah, se eu não tivesse feito aquela pós-graduação e aquele doutorado. Não, meus irmãos, nós temos que reconhecer que Deus está acima de todas essas coisas, e se nós conseguimos, foi porque Ele nos ajudou, e nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus, nós damos graças a Ele, nós bendizemos o nome dEle, fazemos menção dEle em tudo, porque Ele é quem nos ajuda, e esse homem entende isso, e ele faz essa declaração, independente dos questionamentos alheios. Independente se alguém ia dizer, olha, mas será que foi por Deus mesmo? Ele, não, eu tenho certeza que Deus me ajudou a chegar até aqui. Mas você estudou muito, rapaz? Sim, estudei. Dormi até em cima de livros. Mas se não fosse o Senhor me dar o oxigênio,
se não fosse o Senhor me dar a saúde, se não fosse o Senhor me dar a inteligência, a sabedoria, eu não teria acontecido, não teria conseguido, aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas têm maior facilidade em agradecer a outros, a fazer declaração para outros, mas para fazer uma declaração a Deus, não sai uma palavra. Olha, irmãos, foi necessário para que esse homem tivesse muita coragem de ir na frente falar. Imagine aquele homem num dia festivo, imagine aquela sinagoga, aquele templo, né? Na verdade era o templo, lá em Jerusalém devia estar lotado, abarrotado de judeus, mas aquele homem falou assim: olha, não importa quantas pessoas estarão lá, eu vou ter essa firmeza, eu estou determinado a ir lá no meio daquele povo e declarar o meu amor ao Senhor. Irmãos, não importa no meio de quem você esteja, se é no meio de pessoas da alta sociedade ou no meio de pessoas humildes, adore o nome do Senhor, porque Ele é o maior de todos, irmãos. Não existe homem que possa comparar ao nosso Deus. Não existe posição na terra que se compare à posição do nosso Deus. Portanto, se você pode estar junto com o homem mais poderoso da face da terra, que é o presidente lá dos Estados Unidos, você pode estar ao lado dele. Não se intimide a dizer não. Olha, você pode ser considerado o maior homem da terra, mas existe um Deus que está acima de você. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, aleluia, glória a Deus. Eu assisti num programa de televisão e a pessoa que ganhou aquele concurso de culinária, ela não parava de dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu falei assim: olha que coisa linda, né? No meio dos ímpios, ela conquistou aquele prêmio, aquele primeiro lugar, e ela não parava de dizer: glória a Deus, glória a Deus. É assim que o cristão deve viver, glorificando ao nome do Senhor. Nas nossas conquistas, é colocar Deus acima de tudo, é oferecer as nossas conquistas ao Senhor. Tudo que você tem é dele, e não precisa de ter medo de gritar para todas as pessoas que você é dele e que ele é seu. Glória a Deus! Irmãos, é necessário ter coragem, determinação para fazer uma declaração pública ao Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Aquele homem, ele quebrou tabus. Ele não se importou com as pessoas, com o que eles iriam pensar ao seu respeito. Ele não quis mais se conter em ficar no anonimato e escondendo o que Deus havia feito por ele. Mas ele rompeu as multidões que estavam ali naquele local para fazer essa declaração. E ele agradou a Deus. E Deus está até hoje procurando essas pessoas com coragem, irmãos, para dar o melhor de Deus, o melhor dos céus, o melhor dessa terra para essas pessoas. Será que você está disposto a dar toda a honra, toda a glória a Deus por todas as suas conquistas? O evangelista João, na sua carta, ele diz assim, João 4:23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Olha as palavras que Jesus diz. São estes adoradores que o Pai procura.
Você está disposto a adorar a Deus em espírito e em verdade? Você está disposto a ser taxado por louco? Sofrer sanções da sociedade? De repente deixar de ir às festas porque não te convidam mais, porque você dá mais glória a Deus do que qualquer coisa? Será que você está disposto a padecer tudo isso pelo nome de Deus? Será que você está apaixonado por Deus ao ponto de deixar as outras coisas? Oh, glória a Deus! Mas pastor, se eu começar a agir desta maneira, meus parentes não vão me querer mais, meus amigos vão me deixar. Meu irmão, não importa quem te abandone, importa que você declare o quanto você ama ao Senhor, que você diga a verdade a todos, que você é um cristão, e que você ama a Deus, e que você é amado por Ele, aleluia. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandona. Olha, irmãos, Cantares de Salomão, capítulo de número 2, verso 16, nos diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. Quer dizer, eu sou de Jesus e ele é meu, eu o amo e sou amado por ele. Eu não posso me conter em ficar quieto, eu preciso de dizer, de proclamar essas verdades. Também no mesmo capítulo de Cantares, verso número 4, ele diz assim: ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte está sobre mim. E o seu estandarte sobre mim é o amor. Quer dizer, ele me ama. Ele me trouxe para junto dele porque ele me ama. Se ele já se declarou o seu amor por mim, por que eu não posso declarar, Paulinho, o amor a ele? Glória a Deus! Seja louco por Deus, declare o seu amor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. E aí o salmista ainda continua, ele vê que o amor de Deus é tão grande a ele, e ele vai explicar esta ação. E segundo um autor, ele diz assim: quando você clicasse na palavra amor no dicionário, deveria aparecer Deus, porque Deus nos ama. E o salmista, ele diz assim: porque ele me ouviu quando fiz a minha súplica. Continuação no verso 1. Então, seja, porque ele me ouviu, ele começa a dizer assim: olha, Deus me ama porque ele me ouviu. Quantos relacionamentos não terminam porque o outro não escuta, não ouve o que o outro diz? E um relacionamento precisa de haver diálogo. E aqui acontece isso. Quando você fala com Deus, Ele te ouve. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, eu não quero mais ficar com esse homem porque ele não me escuta. Esse homem não fala comigo. Esse homem não me ouve. Ou, ao contrário, né? O outro lado também não ouve. Mas aqui o salmista diz assim: olha, Deus me ouviu, Ele me ouviu. Aleluia. Você que é casado, que não está ouvindo, comece a ouvir. Porque Deus te fez perfeito, né? 2 ouvidos, uma boca e um nariz, né? Então quer dizer, Sandra, escuta mais lá, viu, Sandra? Não é assim? Pastor Wesley, escute mais aí. Wesley, né? Porque Wesley, escute mais, você tem 2 ouvidos. Mas com Deus não tem esse problema, irmão. Ele nos ouve. Você não precisa de ficar preocupado que no seu relacionamento com Deus não vai haver esse negócio de não ser ouvido. Talvez você esteja até traumatizado com os relacionamentos humanos, mas com o relacionamento com Deus não tem traumas.
Deus te escuta, você fala com Ele e Ele te ouve. Oh, glória a Deus! Os ouvidos do Senhor, a palavra de Deus nos diz que os seus ouvidos não estão agravados, ou seja, seus ouvidos não estão enfermos, não estão tapados, mas os seus ouvidos estão abertos. E vai muito além do que isso, irmãos. O profeta Isaías nos diz assim, no capítulo 65 e 24: antes dele clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Pastor, que negócio que é esse? Está tudo louco. Que palavra é essa? Nem falou e Deus já ouviu? Sim, aquilo que ainda está em formação dentro do seu cérebro, aquilo que ainda você está formando a conversa com Deus, Deus já ouviu, Deus já entendeu, Deus já sabe, antes que saia uma palavra da sua boca. Será, pastor? Deus já te ouviu. Deus já te ouviu, irmãos. Que amor fantástico. Que amor sem igual. Olha, irmãos, para nós surpreendermos as nossas esposas, namorados, amigos, né? A gente observa o que eles gostam, aquilo que eles dão os sinais, mas com Deus, irmãos, Ele já sabe tudo dos seus gostos, e Ele está pronto para te surpreender, antes mesmo de você falar, antes mesmo de você abrir a sua boca, Deus já prepara as coisas para você. Deus está pronto para manter um relacionamento, irmãos, maravilhoso, sem igual, com os teus filhos. Oh, glória a Deus! Estabeleça uma aliança com Deus. Ame a Deus da mesma forma que Ele te ama. Peça para que o Espírito Santo de Deus coloque em seu coração o amor do Pai, para que você possa amá-lo, amar as pessoas, amar as almas que estão perdidas, porque o amor de Deus é imenso para com as nossas vidas. Pare de amar só com os lábios, mas passe para as ações. Glória a Deus! E ele continua: Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Assim como no Salmo 40, e o verso número 1, que nos diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Irmãos, o amor de Deus é tão grande para conosco, que Ele não apenas nos ouve, mas Ele também se inclina para nós, ou seja, Ele vem ao nosso socorro, Ele supre as nossas necessidades, Ele cuida de nós de uma forma especial. Por isso que o salmista conclui: eu o invocarei toda a minha vida. Aleluia. Independente do que acontece, eu o invocarei. Vocês se lembram do que é falado aos noivos antes de perguntar o sim para eles, quando eles vão se casar? O pastor, o padre, o religioso que está fazendo aquele casamento, ele pergunta, né? Aquela coisa tão esperada pelos noivos, né? Olha, você promete ficar com esta pessoa na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza? Aí os noivos vão lá e dizem sim. É isso que Deus promete para mim e para você. Independente da circunstância que você esteja vivendo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou enfermo. Você não está sozinho, eu estou contigo. Olha, você está vivendo momentos de alegria, eu estou contigo. Você está vivendo momentos de tristeza,
eu estou contigo. Você está passando pelo vale da morte, eu estou contigo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus nunca nos abandona. Muitas pessoas dizem lá diante do altar, sim, eu prometo, mas quando a pessoa fica enferma, ela faz o seguinte, vai lá para o pai e para a mãe e diz para ela, está aqui a tua filha, está aqui o teu filho, porque eu sou jovem ainda, eu sou muito moço, eu sou muito moça, eu não tenho condições de continuar com esta pessoa assim, eu amo, mas eu devolvo a vocês. Que amor é esse? Mas Deus, não importa como você esteja, Ele diz, eu te amo. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Oh, aleluia! Deus está sempre conosco, e o salmista entendeu isso e disse, eu invocarei toda a minha vida, Senhor, eu digo sim para ti, Senhor, se eu estiver com bastante saúde, eu estou contigo, se eu estiver doente, Senhor, eu estou contigo, se eu estiver gozando dias de felicidade, eu estou contigo, se eu estiver passando por dias amargos, eu estou contigo, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor está comigo, eu estou contigo, porque eu te amo, Senhor. Glória a Deus. O salmista entendeu a extensão do amor de Deus, e ele disse, eu invocarei toda a minha vida. Oh, irmãos, como é maravilhoso entender este amor, um amor incondicional. Um amor, irmãos, que não importa se você tem alguma coisa a oferecer, a única coisa que o Senhor nos pede é a nossa vida. Olha, uma vida de santidade, de separação, é isso que o Senhor quer de nós. Ele não pede dinheiro, Ele não pede carro, Ele não pede casa, Ele não pede nada, porque tudo é dEle, e pelo contrário, Ele vai nos dando das tuas bênçãos, aleluia. Meu irmão, minha irmã, entenda o amor de Deus. Pratique esse amor, vive esse amor, desfrute deste amor, como o salmista desfrutou. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque desfrutamos do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, todos os dias da nossa vida, Pai. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai. Eu te louvo, meu Senhor, porque o Senhor me amou, e eu te agradeço, ó Deus, por este amor, por poder declarar, ó Pai, nesse microfone que eu te amo, Senhor, e eu não sei, ó Pai, quantas pessoas verão eu dizer, ó Pai, mas eu quero, Senhor, te dizer, ó Pai, que eu te amo, e eu entendo o seu amor por mim, ó Pai, e eu quero, Senhor, desfrutar desse amor por toda a minha vida, meu Pai, porque eu sei que não há outro amor como o teu, ó Pai, um amor, ó Pai, incondicional, um amor sem limites, ó Pai, um amor, ó Pai, que não fica esperando nada em troca, meu Pai, mas nos ama de uma maneira poderosa. Senhor, que nós possamos, Senhor, também disseminar esse amor, ó Pai, às pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso dia a dia, ó Pai, a colocar palavras nos nossos lábios para, Senhor, falar desse teu amor, dessa tua grandeza, e que nós possamos, ó Pai, disseminar nos quatro cantos da terra o teu amor com ousadia, com autoridade, com poder, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, que as nossas palavras venham do alto e fluam do nosso coração para as pessoas, e que esta empolgação possa ser sentido pelas outras vidas, e que elas sintam o desejo de te conhecer cada dia mais e mais. Em nome de Jesus oramos e por fé te agradecemos. Amém.